Vamos começar então mais um curso, dessa vez um curso básico de eletromagnetismo. O eletromagnetismo é um ramo da física que trata dos fenômenos relacionados à carga elétrica. Se nós formos considerar a carga elétrica como se fosse uma moeda, né, tendo aí seus dois lados, eletricidade e magnetismo são como esses dois lados dessa mesma moeda. Embora eletricidade e magnetismo sejam duas partes extremamente ligadas, como veremos ao longo do curso, nós vamos trabalhar, num primeiro momento, com eletricidade, né, que vai ser dividida, por sua vez, em eletrostática, trabalhando a carga elétrica num regime estático, né, parada, e mais à frente, a eletrodinâmica, já com essa carga em movimento. Naturalmente, com o movimento da carga, introduziremos o magnetismo e sua relação com a eletricidade. Então, a pergunta é, o que vem a ser essa carga elétrica? Bem, definir carga elétrica não é tão simples, seria um conceito primitivo. Mas a gente pode dizer que ela é a propriedade das partículas que constituem o átomo, como o próton e o elétron. O próton com uma carga elétrica positiva e o elétron com uma carga elétrica negativa. Tá? Então nós temos aqui a estrutura que se conhece do modelo de Rutherford-Bohr. Né? Então você tem um núcleo positivo, onde estariam então essas partículas que têm a propriedade carga negativa, os nêutrons, né, que pelo próprio nome diz, com carga elétrica nula, e os elétrons aqui na eletrosfera com a carga elétrica negativa. Então o importante aqui é que essa propriedade fundamental da natureza, que é a carga elétrica, ela é responsável por todos os fenômenos eletromagnéticos. Né? Então, se a gente for fazer esse curso pensando que ele tem um roteiro, um filme, o ator principal é a carga elétrica. Ele é responsável por tudo e tudo gira em torno dessa propriedade fundamental. Porém, né, este modelo atômico, que é conhecido mais moderno aí, que é o modelo de Rutherford-Bohr, não era conhecido pelos cientistas que estavam começando a estudar sobre eletricidade. Tá? Ou seja, desde os modelos mais primitivos, como o modelo de Dalton, como o modelo de Thomson, mais tarde o modelo de Rutherford e o Rutherford-Bohr, esses modelos foram evoluindo com o passar dos anos. Mas então vamos colocar o que os caras conseguiam fazer com a informação que eles tinham. Tá? Um cara que deu uma contribuição muito grande para essa nossa área do eletromagnetismo, começa ali com os estudos da eletricidade, com o Charles Dufer, ali aproximadamente na década de 1730. Tá? Então, ele fez ali uma síntese histórica dos trabalhos que já haviam sido publicados sobre isso. Né? Aí ele começou a estudar quais os corpos que eram mais suscetíveis, né, à eletrização. Ele viu que alguns corpos eram mais atraídos ou repelidos com mais intensidade quando estavam carregados do que por outros corpos. Ele fala sobre a atração e repulsão dos corpos elétricos. Tá? Ele vai discutir também como essa eletricidade vai ser afetada por diversos fatores, e além também de fenômenos de produção de luz. Tá? O que isso tem a ver com a eletricidade. Então, a gente pode reduzir as contribuições dele, né, em dois princípios. Você vai dizer que ele percebia que alguns materiais, quando estavam eletrizados com o mesmo tipo de carga, né, vamos dizer assim, elétrica, eles se repeliam, e se fosse de cargas contrárias, né, diferentes, né, elas se atraíam. Por outro lado, ele disse que tem então dois tipos de eletricidade. Essa talvez seja a maior contribuição dele. E essa eletricidade ele chamou de eletricidade vítrea e a outra de resinosa. De onde vem isso? Basta olhar essa figura. Olha, aqui nós temos então dois bastões de vidro que foram, por exemplo, atritados com um pedaço de pano, e ele viu que eles se repeliam quando se aproximavam. Quando ele pegava, por exemplo, bastões de plástico, né, fazia o mesmo experimento, eles também se repeliam. Mas quando ele aproximava de vidro
com o de plástico, eles se atraíam. Desse experimento, nós tiramos duas conclusões importantes, né? Então, nós temos dois tipos de carga elétrica, que ele chamou de carga elétrica resinosa, que é a do plástico, e vítrea, que é a do vidro, e que essas cargas de mesmo sinal se repelem e as de sinais opostos se atraem. Seguindo as contribuições de Dufer, um cara muito importante para a história americana, né, responsável, um dos idealizadores da Revolução Americana, Benjamin Franklin, que também era um cientista, ele deu sua contribuição da seguinte forma, tá? Ele vendo esses estudos de Dufer, ele viu a carga vítrea, que Dufer chamou ela de positiva, né, e a de plástico, a negativa. Então, essa nomenclatura de carga positiva e negativa é devido a Benjamin Franklin. Tá? O Franklin também verificou que nos processos de eletrização por atrito, que daqui a pouco a gente vai ver, os corpos atritados ficavam carregados, né, com cargas diferentes. Né? E ele concluiu que a carga não era criada e nem destruída. Esse, vamos dizer, que foi, de certa forma, um princípio, um desenho do que viria a ser a conservação da carga elétrica. Tá? Ele pensava que a carga elétrica era uma espécie de fluido, né, que permeava a matéria e que ela poderia se passar de um corpo para o outro. Colocando uma formulação mais moderna aí da conservação da carga elétrica, que é fundamental aí para entender os fenômenos elétricos, diz o seguinte, né, que se você pegar a soma algébrica, né, das cargas num sistema isolado, né, eletricamente isolado, essa quantidade de cargas não se altera nunca. Né? Ou seja, no início de um processo, as cargas tem que ser, a soma de todas as cargas tem que ser igual à soma das cargas no final desse processo. Para verificar aqui alguns exemplos de como acontece a conservação da carga elétrica em alguns processos, a gente pode dar aqui o primeiro exemplo, o processo de produção de pares. Você tem aqui, por exemplo, um fóton, né, bem energético, e esse fóton, interagindo com o núcleo, acaba produzindo um elétron, tá, e a sua antipartícula, né, do elétron, que é o pósitron. Tá? Ou seja, no final do processo, a carga tem que se conservar. Então, vamos colocar aqui, se antes eu tenho um fóton, né, que tem carga elétrica neutra, nula, quando ele se choca com o núcleo, ele vai gerar então um elétron, que tem carga negativa, e também gera um pósitron, que tem a mesma carga do elétron, só que positiva. E aí o que acontece? Você pode notar que no processo eu tinha carga nula, e agora eu estou criando uma carga positiva e uma negativa que também se anulam, ou seja, 0 no início do processo, 0 no final do processo. Então, a carga elétrica também é conservada. Outro exemplo vem aí do decaimento beta, que a gente fala, né? No caso aqui, o decaimento beta negativo, no qual você tem a emissão de um núcleo, né? Uma partícula beta, que seria um elétron também altamente energético, e aí o nêutron ele vai decair num próton, numa partícula beta menos, né, que seria um elétron energético, e um antineutrino do elétron, que é uma partícula neutra. Então, se você escrever a equação disso aqui, você vai ter um nêutron, decai num próton positivo, mais essa partícula beta negativa, então que elas têm a mesma carga elétrica, porém, aí, né, sinais contrários se anulam, né? E aí, você tem o neutrino do elétron, que é uma partícula com carga elétrica também neutra, né, 0. Se você somar no começo do processo, você tem 0 no início e 0 de carga no fim. Ou seja, a carga elétrica, ela se conserva nos processos. Isso é importante, tá? Em vários outros contextos, e aí foi só para exemplificar como acontece essa conservação da carga elétrica, beleza, pessoal? Como os próprios estudos do FEE mostraram, cada material respondia
de modo diferente a eletricidade, né? Portanto, um fator fundamental para melhorar a compreensão dos fenômenos elétricos é classificar os materiais segundo a sua capacidade de conduzir eletricidade. Para nós que já conhecemos aqui a estrutura atômica, né, que compõe a matéria, é fácil a gente chegar na conclusão de que a partícula fundamental responsável pela condução de eletricidade deve ser o elétron, né? Porque, embora o próton também tenha carga elétrica, ele se encontra preso ao núcleo. Então, do átomo, né? Então, o elétron, em primeira instância, deve ser o responsável pela condução elétrica nos materiais. A partir daí, a gente pode definir os tipos de materiais segundo as suas capacidades aí de conduzir eletricidade. Bem, nós temos primeiro os isolantes, também conhecidos como dielétricos, e são aqueles materiais que possuem poucos elétrons livres para conduzir e também oferecem muita resistência vamos dizer assim, a passagem desses elétrons no seu interior. Alguns desses materiais, você tem, por exemplo, a borracha, o vidro, o silicone e assim por diante, né? Plástico. Por outro lado, nós temos os condutores. Nós temos os materiais condutores, eles, ao contrário dos isolantes, eles têm uma grande quantidade de elétrons livres, né, que oferecem também pouca resistência à movimentação desses elétrons. Por exemplo, aí nós temos os metais, né, em geral, né, ouro, prata. Tá? Os materiais semicondutores, esses aí, eles são sólidos, né, e ele tem uma condutividade intermediária, né, aos isolantes e aos condutores. Tá? Eles são de interesse fundamental na construção dos dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, os transistores. Né? E, por fim, nós temos os supercondutores, né? E esses materiais têm a propriedade de conduzir, né, a corrente elétrica sem ter perdas, não só não oferecem resistência, mas também não tem perda de energia nesse processo, como a gente vai ver mais tarde, que acontece nos condutores com efeito Joule. Esses materiais são de grande interesse, né, para as ciências dos materiais, e o que se tenta descobrir hoje é um supercondutor que possa apresentar essa característica de supercondutividade a temperaturas ambientes, porque, infelizmente, o que se consegue hoje é que essa supercondutividade só acontece a temperaturas muito baixas, ali, abaixo de 150 graus negativos. Então esse é o desafio, tentar achar materiais supercondutores que façam isso a temperatura ambiente. Bem, mas para entender, né, as propriedades de condução do material, é necessário a gente estudar a teoria de bandas, né, que é desenvolvida no âmbito da mecânica quântica. Embora não seja o nosso objetivo aqui estudar mecânica quântica, eu vou falar rapidamente sobre a teoria de bandas. Vai ser uma coisa muito interessante. Quando os átomos estabelecem ligações químicas, né, a ligação desses átomos se dá pela interação dos seus elétrons, né, que compõem a sua eletrosfera, né, que está ali em torno do átomo, formando então ligações do tipo covalente, iônica e metálica, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. Para entender essa condução, a gente tem que falar sobre os orbitais moleculares. O que é isso, né? Quando acontece uma nova ligação química, são criados orbitais moleculares, sendo que esses são de dois tipos, os ligantes e os não ligantes. Eu tenho aqui essa figurinha que mostra um pouco disso. Você vai ter então um átomo aqui, aí quando eles forem se ligar, eles vão formar novos orbitais. Esse orbital de baixo aqui, menos energético, na escala aqui de energia, eu vou chamar ele de orbital ligante, ele favorece a ligação. E esse outro aqui, mais energético, esse orbital que fica vazio, vai ser o orbital não ligante. Bem, a gente sabe que os materiais são formados por muitos desses átomos. Então, o que acontece? Se você forma um material, você vai ter aí, uma ordem de átomos aí, né, de 10 a 23, que é o número de Avogadro.
Então esses orbitais esses orbitais ligantes aqui de baixo vão formar um contínuo de energia que a gente vai chamar de banda de valência. E esses aqui não ligantes vão formar uma banda de condução. E vai ser mais ou menos essa aqui, ó. Essa banda vermelha aqui, eu tenho aqui, por exemplo, o isolante, que é a banda de valência, e essa aqui de cima é a banda de condução. Você pode ver que tem um espaço, uma região aqui, uma região proibida de energia, no qual você não pode ter aqui a presença do elétron, que eu vou chamar ela de gap de energia. Para os isolantes, esse gap é muito grande, de modo então que você não pode ter elétrons aqui saltando para essa banda de condução. Nos condutores acontece uma sobreposição, né, dessas bandas, né, facilmente. Por exemplo, quando você aquece um material ali, acima um pouco, excita o material acima da temperatura de 0 Kelvin. E aí o que acontece? Você acaba então permitindo que haja o fluxo de elétrons para a banda de condução. Tá? Já no semicondutor, você vai ter um gap, né, uma região proibida bem pequena, né, e que pode crescer ou diminuir de acordo com como você manipula esse material, como, por exemplo, dopando esse material com impureza. Bem, então é muito interessante saber sobre a teoria de bandas, para você ver como é que funciona de fato, né, essas propriedades de condução. Espero que vocês tenham gostado da curiosidade.